Bem, meus amigos do Café Cultural, sejam todos muito bem-vindos aqui de volta à Rádio Mega Brasil. Mais uma semana, mais uma entrevista. E o povo de Minas Gerais participando muito ativamente aqui do Café Cultural. Tenho só a agradecer o povo desse estado maravilhoso, que eu gosto muito. Estado que tem dado muitos frutos, não somente para a cultura, mas para a informação, para o conhecimento brasileiro. E eu sempre falo, viu, Alessandra? Cultura e educação andam de mãos dadas. A gente precisa sempre incentivar. Um povo bem informado é um povo que consome melhor cultura, que sabe melhor aquilo que gosta, aquilo que quer e tem uma melhor qualidade de vida. A Alessandra, e eu vou deixá-la se apresentar, ela é presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais lá de Minas Gerais, né? De todo o estado de Minas Gerais, não só de Belo Horizonte. Eu quero falar um pouquinho com ela sobre o papel do jornalista, hoje em dia, na formação da qualidade de vida do brasileiro, os trabalhos que o sindicato tem feito, as campanhas que tem feito. Então, Alessandra, muito, muito bem-vinda ao Café Cultural. E eu queria que você começasse falando um pouquinho do sindicato, do trabalho que vocês realizam aí em Minas Gerais. Por favor, minha amiga. Bom dia, boa tarde, né? Prazer falar com todos e todas. Bom, você falou uma coisa que eu acho interessante sobre o papel do jornalismo na formação da cidadania, da cultura, da educação. Papel fundamental. O jornalismo é um dos pilares de uma sociedade democrática. Né? Quanto mais livre a sociedade, mais livre é o jornalismo, mais respeitado, importância e peso ele tem. Porque informação é poder. Né? Você é uma pessoa bem informada, você tem a possibilidade muito melhor de exercer sua cidadania, exigir os seus direitos, consumir, ser mais crítico no consumo das informações. Nos tempos de hoje, em que a gente vive uma proliferação das informações falsas, das supostas absurdo isso, né? Absurdo isso, né, amiga? Porque se é fake, não pode ser news, né? Verdade. Elas são contraditórias. Mas nesse mundo louco que a gente vive, né, em que as histórias mais esdrúxulas tomam verdade, e se a gente for raciocinar um pouquinho, a gente pensa, gente, mas isso não pode ser verdade, isso não é verdade. Mas elas criam... Não tem lógica, né? Não tem lógica, não tem lógica. A maioria dessas, vamos chamar de fake news, já que ficou esse nome popularmente, você lendo com um mínimo, não precisa ter grandes análises, um mínimo de discernimento, você vai ver, gente, não é possível isso. E essas coisas todas viram verdades, e os desmentidos não alcançam a verdade, porque a informação se prolifera nesse submundo como um rastilho de pólvora. Então, é muito importante, nesses tempos, o jornalismo. Sempre foi importante, e eu acho que cada dia mais ele se torna de maior relevância nesse mundo digitalizado que a gente vive hoje. Então, é muito importante valorizar o jornalismo, valorizar os jornalistas, defender a imprensa livre e o jornalismo, como uma questão corporativa de classe, mas pensando no direito à informação, que é uma garantia, inclusive, constitucional, é um direito do cidadão. Então, a gente preza muito. Os tempos não são bons para o jornalismo, né? E para os jornalistas, no geral, uma onda crescente de violência contra a categoria, generalizada. A gente antes era atacado virtualmente. Quando eu comecei repórter, a gente recebia cartinhas te xingando. Hoje você apanha na rua, né? É verdade, você apanha na rua. Então, a gente tem que ter essa tarefa aí de defender o jornalismo como uma tarefa de toda a sociedade, não só nossa, jornalistas, mas de toda a sociedade, pensando nisso, que o direito à informação é fundamental para a formação da cidadania. Eu sempre costumo dizer, Alessandra, que assim, tem aquela máxima, né? Hoje em dia, numa edição de domingo de qualquer jornal, tem mais informação do que tinha durante todo o século XVIII. É mentira, gente, não tem mais informação. Tem a mesma quantidade de informação. O que acontece é que a velocidade dessa informação está cada vez maior. Sabe, nós já falamos aqui uma vez, Alessandra, assim, a carta de Pedro Álvares Cabral informando o rei de Portugal que o Brasil tinha sido descoberto, nem chamava Brasil naquela época, demorou sei lá quanto, semanas para chegar em Portugal. Hoje em dia, você fica sabendo de uma coisa enquanto ela está acontecendo, não precisa nem ter acabado de acontecer.
Isso fez com que essa velocidade na transmissão da informação impactasse muito a qualidade da informação, né? Hoje em dia qualquer um tem um celular na mão, você pega, liga, faz uma transmissão e vira notícia. Isso, para a profissão do jornalismo, poderia ser muito bom, mas acabou se tornando um perigo, né? Porque, que nem você falou, hoje em dia qualquer coisa que você grava tirada de contexto, uma fala, um pedaço de uma fala, acaba virando uma verdade e gera repercussões que para você consertar depois é uma loucura. É verdade. Você falou que no século XVIII o povo fala que hoje temos mais informações. Olha, eu li no começo do ano um livro do Rui Castro sobre a década de 20 no Brasil e eu fiquei impressionada. Nós tínhamos no Rio de Janeiro mais de 100 jornais e revistas, né? Uma pluralidade da informação. Ela não se espraiava com a velocidade que ela existe hoje. Mas a gente tinha uma sociedade muito plural na produção da informação que às vezes hoje a gente não tem. E a gente tem esse problema que eu acho muito grave, né? Isso causado pelas essas novas tecnologias que quando elas começaram a chegar e a gente, jornalista, começou a usar a internet, a gente tinha uma esperança de que ela fosse um contraponto à nossa mídia muito monopolizada, uma mídia muito concentrada na mão de poucas pessoas. Agora nós vamos conseguir ser mais ouvidos, ser mais plural. E, na verdade, o que aconteceu foi essa proliferação da notícia falsa, das pessoas que se auto-intitulam jornalistas, blogueiros, e às vezes sem responsabilidade e compromisso com a informação. Porque eu sempre falo que a gente não precisa, como jornalista, como produtor de informação, em canto nenhum desse mundo não existe, a gente não precisa ser imparcial, porque imparcialidade não existe. Não existe, a gente precisa ser justo e equilibrado, e garantir o contraditório. Porque na hora que você seleciona uma pauta para fazer, você já está ali um pouco do que você pensa e acredita. Na hora que você entrevista uma pessoa há 40 minutos e na edição coloca 1 minuto da fala dela, já é um olhar seu sobre aquilo tudo. Então a gente não precisa ser imparcial, a gente precisa ser correto com a informação e garantir sempre o contraditório. O que muitas vezes, nesse tempo da informação galopante, a gente não tem. E às vezes a gente fica muito saturado de informação, né? Chega por uma semana, a gente está saturado de informação, o que não é legal. Mas é isso, são os prós e os contras das tecnologias que a gente vai ter que, com o tempo, e acho que a gente agora tem conseguido, nós jornalistas, produtores de conteúdo, estudiosos da comunicação, as pessoas vêm se debruçando sobre isso para a gente ter uma compreensão melhor e entender esses fenômenos e atuar no que é negativo e aproveitar o que é bom, né? Como que você, o sindicato, os jornalistas, na sua opinião, passaram por esse período de pandemia? Foi um desafio enorme, né? Nós conseguimos trabalhar em home office, estamos ainda muitos trabalhando, quer dizer, você não precisa mais, talvez, frequentar a redação, gente, eu tenho saudade de ambiente de redação, que é fora do normal, você não tem ideia, era muito gostoso. Mas nós vimos que é possível você trabalhar na sua casa, você produzir informação de qualidade, sabe, fazer uma reportagem, não, sabe, o olho no olho nunca vai ser substituído, gente, nunca vai ser substituído. Mas você consegue fazer uma reportagem boa à distância, você consegue unir opiniões à distância, mas a pandemia foi muito difícil para os jornalistas também, né? Foi muito difícil, mas, por exemplo, uma coisa boa da pandemia, assim, é que eu digo assim, um aprendizado que a gente teve. Tá. De bom não teve nada na pandemia, mas um aprendizado que a gente tirou, o uso, por exemplo, dessa tecnologia que a gente está agora conversando, eu e você. Exato. Né? Aproxima, a gente consegue reunir pessoas por um bate-papo de uma tecnologia que já existia e que a gente quase não conhecia e não usava. Então, isso foi um ponto de aprendizado. Para nós, jornalistas, o começo da pandemia foi tudo muito difícil. Acho que para toda a população no geral, um tempo de medo, de incerteza, a gente não sabia o que ia acontecer, no começo a gente achava que seria um prazo curto, eu ficava lá igual uma pessoa encarcerada, contando os diazinhos para passar os 3 meses que inicialmente fomos informados, ficaríamos em trabalho remoto, para depois ver tudo o que aconteceu, inclusive as milhares e milhares de mortes que impactaram. Chegou uma época em que a gente entrava nas redes sociais, no Facebook, e parecia
e só tinha comunicado de falecimento. Parecia um obituário de qualquer veículo. Parecia um obituário, assim, impressionante. Mas eu acho que uma coisa que também foi importante nessa pandemia, para nós jornalistas, foi a importância da informação. A informação como instrumento, uma ferramenta para combater a pandemia, levar informação, combater a desinformação, esclarecer para as pessoas, apaziguar os ânimos e o coração e dar uma certa esperança em função das notícias sobre a vacina, sobre a ciência, que foi muitas vezes negada, mas que no final foi a nossa redenção, a ciência, mais uma vez, salvando a humanidade, né, de uma catástrofe. Sim, apesar dos anos por aí. E o resgate, nós já falamos aqui também, mas é sempre importante comentar, o resgate do jornalismo científico, que estava relegado, sabe, sempre foi uma faceta um pouco distante, estava renegado à 25ª ordem lá. De repente, o jornalismo científico, sabe, entender o que é uma vacina, a importância da imunização, sabe, voltou com muita força. Sabe, foi muito bom ver assim, jornalistas que já escreviam sobre ciência, buscando tentar dar uma paz. Falou, olha, gente, a nova vacina ela é rápida, porque nós estamos num tempo de rapidez de desenvolvimento, quer dizer, tem que tomar, quer dizer, foi muito legal esse jornalismo científico voltando. Foi legal demais, porque você falou uma coisa que é verdadeira. Esse jornalismo de saúde, da ciência, ele ficava sempre ali numa folhinha, uma única página, num caderno, e a gente viu como é importante essa informação toda para clarear, para fazer esse combate, né, o bom combate em defesa da ciência, da vacina, da saúde, e da informação verdadeira, né, clara, verdadeira, sem viés nenhum, porque isso foi muito importante. E até as pesquisas que apontavam um descrédito do jornalismo, pós-pandemia a gente voltou a ter mais crédito com a população, né? Que bom, né? Isso é bom. Isso é bom, porque jornalismo é muito importante. Eu tenho muito orgulho de ser jornalista. Dois, eu também. Defendo sempre a nossa profissão, eu acho que é uma profissão, assim, de relevância para a sociedade, uma profissão de enorme responsabilidade, por isso tem que ser valorizada. Infelizmente, hoje em dia não é. E muito em função dessas novas tecnologias. Mas a gente tem que brigar muito por ela, porque ela realmente faz a diferença na vida do cidadão, para o bem ou para o mal. E eu brigo, viu, Alessandro? Eu brigo mesmo. Toda vez que eu escuto alguém falando, seja colega de trabalho, seja parente, seja quem for, seja amigo, mas você, jornalista, só leva uma notícia ruim. Falei, não. Falei, gente, você que não sabe se informar. Eu acho que nós temos um grande problema. A população, parte, obviamente não toda, mas não sabe se informar. Sabe, prefere a ignorância no sentido de não saber, do que ter a informação. Porque, como você disse no começo, a informação gera responsabilidade. Quando você sabe das coisas, quando você está informado, você tem uma responsabilidade sobre aquilo. A partir do momento que fala, eu não quero saber desses números da Covid, eu não quero saber de informações políticas, eu não quero saber de notícias econômicas, sabe? Você está se isentando de uma responsabilidade social. E não pode. As pessoas hoje em dia, sabe, quanto mais informação você tiver, não quer dizer que você vai ser um expert em economia. Eu não sou. Para mim, 2 mais 2 com calculadora é difícil. Agora, eu fico pensando sempre, eu tenho que me informar sobre economia, eu tenho que me informar sobre política, eu tenho que me informar sobre cultura, porque senão eu vou viver sempre à margem da sociedade. Eu vou ter aquela vidinha fácil que não constrói, que não leva nada a lugar nenhum. Ou seja, a população, o jornalista tem que informar, mas a população tem que saber consumir informação. Eu fico sempre impressionada nesses tempos de eleição no Brasil, quando alguém chega para mim e fala assim, eu não gosto de política. Gente, as pessoas têm que entender que a política ela não é somente a questão dos partidos, a política está na nossa vida. Ela muda o seu destino. A política vai definir o seu salário, as regras de contratação trabalhista, né? O investimento na saúde, o que vai ser o calendário, o currículo escolar dos alunos. Olha a importância, né? O seu relacionamento com toda a sociedade, ele passa pela política, é ela que define os nossos rumos.
Então, a gente tem que ter essa percepção. Agora, você falou, é verdade. Eu acho que eu já vi até alguns projetos de lei falando sobre a necessidade e a importância de talvez um dia a gente conseguir colocar nos currículos escolares a questão do letramento midiático, né? Para que a primeira pessoa tenha uma noção do que é notícia, a noção da importância da informação e um olhar crítico para o consumo da informação, principalmente para poder distinguir o que é verdade, o que não é. Às vezes a verdade ela está transfigurada em algumas coisas meio camufladas, que a gente sabe que existe muito nos meios de comunicação no geral. Então, assim, se a gente conseguisse, seria um avanço muito grande nesse sentido, para a gente ter uma compreensão mais crítica de tudo. Tudo que a gente olha com um olhar mais crítico, é sempre importante. Que a gente não receba nada com passividade. Né? Quem sabe um dia. Eu lembro... Nossa, agora você me levou lá para a década de 80, quando eu estava me formando, comecinho da década de 90. Tinha um livro na faculdade, na FMU, aqui em São Paulo, na FIAN, né, que era a faculdade da Machado. Tinha um livro que depois acabou sendo uma profissional amiga minha, a Cremilda Medina, chamada Notícia, um produto à venda. Um livrinho pequenininho, fantástico, mas equivale até hoje. Quer dizer, e ela analisava o quanto que a notícia precisa ser vendida, a notícia precisa estar no processo das pessoas, e as pessoas não consomem notícia. Sabe assim, não, eu vou assistir um jornal à noite e daí eu fico informado. Não, gente, hoje, e olha que naquela época não existia internet, naquela época não existia essa velocidade, mas o Notícia é um produto à venda, é um livrinho que vale a pena vocês irem atrás, está muito válido até hoje. Mas, Alessandra, me diga uma coisa, eu quero saber do sindicato aí, quais são os projetos, o que vocês têm feito em defesa, em valorização do jornalista, e do jornalista como artista, o artista da informação. Sérgio, a gente vive, nós jornalistas, todos em entidades de classe, um momento muito difícil para a categoria, né? O fim do diploma, e esse crescimento das redes sociais, foi o que você falou, né? Hoje em dia, muitas pessoas se dizem jornalista, então, e às vezes não tem aquele cuidado que o jornalista tem no preparo da notícia, da informação, que a gente adquire muito isso no banco da escola. O banco da escola nunca é demais para ninguém, né? Para a gente saber que é isso, que a notícia é um produto à venda, que a notícia tem técnica, até para revelar e para poder esconder. Então, a gente vive num momento muito difícil, um momento de precarização gigantesca do nosso trabalho como jornalista. Infelizmente, aqui no sindicato, e eu acho que a gente acompanha os sindicatos de outros estados, a luta muito grande contra a precarização do trabalho, contra os baixos salários, contra o excesso da jornada, isso que você falou no começo da nossa conversa, do home office, ele é muito bom por um lado, mas por um lado também, muitas vezes, ele acarreta uma sobrecarga gigantesca, que você já não sabe mais o que é hora de não trabalhar, o que é hora do trabalho, a sua vida está sendo tomada 24 horas pelo trabalho, e com essas ferramentas a gente tem essa possibilidade de estar sempre conectado, o que é bom, o que é ruim. Então, a gente tem feito aqui em Minas Gerais um trabalho muito grande na defesa dos direitos do trabalhador da notícia. Sabe, assim, com muito empenho, com muita dificuldade, né, porque as estruturas dos sindicatos minguaram demais, mas com muito empenho nesse sentido, de defender a profissão e garantir para o jornalista uma condição digna de trabalho e um salário decente, que não está fácil. E temos também feito um trabalho que eu acho que também é nacional, que envolve todas as entidades de classe, que é contra a violência. A violência contra jornalista, que cresce assustadoramente de A a Z, do Oiapoque ao Chuí. Eu fazia até 2 meses o boletim semanal de notícias da Federação Nacional dos Jornalistas, a gente tinha um boletim semanal de notícias, eu era responsável pela edição dele, e vou dizer para você que nesses 2 anos e meio em que eu fiz esse boletim, foi raro o dia em que não... Foram 2 semanas somente
em que não teve nenhuma notícia de violência contra jornalista dentro desse boletim. E violências graves e físicas, jornalista tomando capacetada na cabeça, levando correntada, levando gravata, ao vivo em programa de televisão, tomando pedrada na testa. Então, assim, as coisas mais absurdas. Então, isso é uma luta muito grande. O que a gente vai ter tentado fazer é focar nessas pautas que são prioritárias, que é a volta do diploma, a constituição de um piso nacional para os jornalistas, a federalização dos crimes contra jornalistas, os jornalistas que for vítima de crime no exercício da profissão, para deixar bem claro, né? A federalização dos crimes, a taxação das plataformas, para que as plataformas que se apropriam do conteúdo que a gente produz e não recebemos nada por isso, a gente alimenta as plataformas de informação e não recebemos nada, nem nós, produtores de conteúdo, nem as empresas, né, de comunicação. O restabelecimento, a criação do Conselho Federal de Jornalismo, muito importante, visto esses últimos casos em que aconteceram, de vazar imagens de estupro, de violência sexual durante o parto, por programas de televisão, por programas de rádio, coisas absurdas, desrespeitosas. Então, a gente precisa de um conselho para regulamentar o exercício da profissão, não censura, mas uma regulamentação, porque é uma profissão importante como a nossa, não pode ser exercida ao Deus dará. Ela precisa que existam regras. Então, assim, a gente tem tentado focar nossa atuação, não só a nível do sindicato, mas também em nível nacional, junto à Federação Nacional dos Jornalistas e à Federação Internacional dos Jornalistas, a FIJ, nesse sentido, de garantir o que a gente chama dessa pauta prioritária, que temos esperança de conseguir avançar com ela no próximo Congresso Nacional. Que legal. Agora tem uma coisa, viu, Alessandra? Uma coisa que seria legal incluir também, e que todo ano eu vejo um debate sobre isso, mas não muda, que é a formação do jornalista. Eu, aqui em São Paulo, conheço diversas instituições de ensino, todas ótimas, tá? Não estou criticando nenhuma, por favor, mas o grande foco do ensino, da formação do jornalista hoje é a tecnologia. Sabe, eles têm estúdios maravilhosos nas faculdades. Tem lá estúdios de rádio, estúdios de TV, estúdios de internet, maravilhosos. Mas e a formação da pessoa jornalista? Sabe aquela coisa que nós passamos, hein? Por favor, não estou chamando ninguém de velho, apesar de eu estar já estou mais para lá do que para cá. Assim, mas sabe aquela coisa que existia a formação do sentimento jornalista? Eu lembro, na última aula da faculdade, o meu professor, o saudoso Carlos Borba, já falecido, ele virou, estava o Borba e era Carlos Fiore e o Borba, qual que era o primeiro nome dele? Agora não vou lembrar. Ele virou e falou o seguinte: todos aqui estão aprovados, todos vão receber o diploma. Agora, jornalista mesmo, aquele que sente o que é notícia, que pega o relógio, na época se usava relógio de pulso ainda, hoje em dia está voltando, mas por outros motivos. Jogava fora porque não tinha horário, falou: jornalista, eu quero ver quais que são. Ele falou: vão ser poucos aqui. Quer dizer, formar o jornalista sabe, no seu íntimo, entender o que é notícia, entender o que é construir uma informação. Todos podem ser, mas é a mesma coisa, né? Todo mundo é alfabetizado, mas saber escrever é outro papo, né? Na verdade, eu acho até que talvez isso seja um problema assim, que ultrapassa a questão só do jornalismo, né? Eu acho que a formação dos jovens, ela tem ficado, de uns tempos para cá, um pouco enfraquecida, né? No que tange as questões humanas, o humanismo, a literatura, escrito, conhecimento geral, que é tão importante na formação. A gente vive hoje um mundo extremamente visual, né? E muitas coisas que a gente aprende na leitura, no estudo, no conhecimento, vão se perdendo. E a gente sente um pouco disso, o reflexo disso, nos novos estudantes, que às vezes, os recém-formados, que às vezes chegam dominando todas as tecnologias. Sabem fazer vídeo, editar, arte, tudo da tecnologia. Mas
às vezes esquece um pouco o texto. E qualquer tecnologia, você vai fazer um vídeo no Instagram, um documentário, uma entrevista, uma live, um card, a informação, o texto, a escrita, ela é fundamental. Ela é o que liga tudo. Ela é o que liga tudo, ela é a base, né? Então, eu acho que às vezes a gente se pede, no geral, assim, para uma formação que, infelizmente, aqui no Brasil está até ficando pior, né? Essa mudança no currículo, em que matérias obrigatórias como história, geografia, deixaram de serem obrigatórias e passaram a ser optativas, juntas. Ninguém vai escolher essas matérias. Eu fui na escola do meu menino um dia desses, juntaram história e geografia num nome cheio de marketing lá, negócio do coração, não sei o que do coração, me esqueci, mas assim, que não é o que a nossa formação, pelo menos eu tenho 51 anos, a formação que a gente teve, que eu acho que foi muito importante. A gente vem perdendo um pouco isso para esse mundo visual. O mundo visual está nos tragando, né? As redes sociais estão nos tragando. E isso, às vezes, a gente vai perdendo aí um pouco da construção do ser humano, do seu pensamento, do seu pensamento humanista, que é tão importante. A gente precisa resgatar isso. Eu acho que a gente consegue resgatar isso muito bem na nossa casa, com a nossa família, mas o papel da escola é tão importante, não só a escola de primeiro e segundo grau, como as escolas de formação de jornalismo, precisa também recuperar essa dimensão, para a gente ter uma sociedade melhor. A educação é muito importante, parece um clichê que a gente repete sempre por aí, em toda campanha eleitoral a gente vê, né? A educação é base de tudo, mas ela é a base de tudo. Foi o que você falou, a pessoa bem informada, ela tem um discernimento maior das coisas. Então, a gente precisa ser mais bem informado, mas uma informação de mais qualidade, não uma informação rasa. Às vezes você entra nesses portais de notícia lá, quais são as notícias mais lidas? As 10 primeiras notícias mais lidas são coisa extremamente relevante, como aquele meme que sempre se repete: Caetano estacionou o carro no Leblon. É uma notícia de um jornal. Caetano estacionou o carro no Leblon, que depois virou até um meme para dizer de coisas assim, relevantes, que ganham relevância a partir das redes sociais. É um mundo em transformação, que a gente vai ter ainda que... Estamos refletindo, mas a gente aprender como lidar com ele. Né? Não, assim, não é tirar, sabe, uma informação, sabe, eu acho que assim, colocar o carimbo de relevante na informação, gente, tudo bem. Você quer saber como é que terminou a novela, como foram os últimos capítulos da novela? Legal, isso não é problema. Mas você não pode falar que só quer saber isso. Sabe, o povo assistia, não tem nenhum problema em falar nomes aqui, assistia Jornal Nacional para poder ver Pantanal depois. Sabe, legal, sabe, tomara que a Rede Globo monte outra novela tão boa quanto foi Pantanal, para que as pessoas continuem assistindo o Jornal Nacional. Sabe? Verdade. Não tem nenhum problema. Você quer consumir informação, essa informação mais, sabe, esse social, essa coisa de glamour, pode consumir, gente, não tem nenhum problema fazer isso. Mas não deixe de entender educação, de entender cultura, de entender economia, de entender política, de entender questões sociais. Porque depois você vai reclamar que, nossa, viu, tá voltando aí a poliomielite. Claro que tá voltando a poliomielite, porque as pessoas deixaram de se vacinar. E por que deixaram de se vacinar? Louca, né? Uma coisa que a gente achou que estava radicado, mas você tem toda a razão. A gente não pode, porque fica até elitista essa classificação. A pessoa não pode ler uma notícia de celebridade. Isso concordo plenamente. A gente não pode achar que a cultura é só uma coisa elevada e que as pessoas gostam de novela, gostam de Big Brother, querem saber da vida alheia, desde que o mundo existe. Somos assim, mas a gente precisa ter essa consciência de que a gente tem que consumir tudo isso, que é diversão, mas também ter o nosso papel de consumir e ficar de olho e atento nas coisas que dizem respeito à nossa vida de cidadão e que impactam demais a nossa vida no dia a dia, que são as questões políticas, econômicas, culturais, de educação, né? São tempos loucos, né? Nem falo. Alessandra, só para a gente conseguir terminar rapidinho. Eu sei que vocês estão com uma campanha da Casa do Jornalista aí. Como que é um pouco essa campanha? Fala um pouquinho para a gente.
Vou falar. Aqui, a nossa casa é um casarão antigo, da década de 40, um casarão cheio de história, tem um painel maravilhoso da Yara Tupinambá, grande muralista brasileira. É uma casa linda. E ela aqui, o sindicato, nós temos aqui um sindicato que ele tem um papel que ele vai para além das questões trabalhistas. A gente faz aqui muita exposição, festa, debate, reunião de movimento social. Então, é uma casa conhecida muito na cidade, além de ter uma localização central, a Casa da Democracia. E ela vem passando por problemas estruturais, né? As entidades de classe não têm mais hoje recurso. Então, a nossa casa tem problemas estruturais graves, de uma construção da década de 40. E a gente pensou, então, com isso, lançar um financiamento coletivo para tentar reestruturar aqui. Um dos nossos problemas maiores é o nosso telhado, porque como é uma casa muito antiga, o telhado tem um problema muito grave. A casa, quando chega esse período chuvoso, ela vira uma cachoeira, molha em todos os cantos. Então, a gente lançou um financiamento coletivo para ter uma condição melhor aqui, a casa mais estruturada, com um telhado melhor, resolvendo problemas estruturais graves, para que a gente possa seguir aí nesse papel que a gente entende que é do sindicalismo, que não é só de tratar de questões afeitas ao trabalho, é a nossa principal atuação, mas, para além disso, para ser também um ponto de encontro da sociedade, um ponto de divulgação do turismo, do fomento do debate, de acolhimento e apoio aos movimentos sociais. Então, essa é a nossa história, uma casa de história aqui, uma casa que já abrigou muitos movimentos pela anistia. Na década de 60, foi alvo de bombas, jogaram bombas na casa, picharam o comando de casa, picharam aqui na nossa parede, que hoje eu fico numa pena que isso não tenha sido preservado como um registro histórico, quando entraram aqui, picharam o comando de caça aos comunistas, né? Uma coisa que a gente achava que estava meio superada, e que, infelizmente, agora anda voltando esse debate todo. Mas, então, é isso. Aí fizemos essa vaquinha, estamos tentando conseguir o recurso para fazer uma restauração dessa casa, que não é tombada, mas faz parte do conjunto arquitetônico todo aqui, todo tombado. Essa casa é uma exceção, não é tombada, porque eles, não sei até por qual motivo que ela não é, porque ela tem história e tem uma arquitetura bonita, mas a gente preserva ela com muito amor, como se fosse tombada. Então, a nossa tentativa é essa, arrecadar esse recurso para fazer o restauro da nossa casa. Legal. E como que as pessoas conseguem colaborar? Dá para mostrar para você aqui o painel da Yara Tupinambá, só para você ver legal, que beleza, legal. Que coisa linda, um painel feito para Yara Tupinambá em 1966. Olha que lindo. É o maior muralista do Brasil. Isso precisa ser preservado, gente. Não tem como a gente perder uma coisa. E como que as pessoas conseguem colaborar? Qual que é o endereço? Onde que está essa vaquinha virtual? Essa vaquinha está no Evoé. No Evoé. Eu não vou saber agora de cabeça o endereço. Está na Evoé, Casa da Democracia. Pode contribuir por Pix, qualquer valor, a partir de R$50, qualquer valor a gente aceita, porque vamos juntando aí de pouquinho em pouquinho para conseguir esse recurso e restaurar essa casa de tanta história para Belo Horizonte e para todo o estado também. Se as pessoas entrarem no site do sindicato, conseguem achar o caminho para essa campanha? Lá no site do sindicato e nossas redes sociais, @jornalistas de Minas, e no nosso site, sjpmg.org.br. Está lá tudo direitinho, a vaquinha da Evoé. Que legal, que legal. Então vamos lá, gente, vamos contribuir, porque eu acho que, gente, história precisa ser preservada de qualquer forma. Não, não é porque tem um mural, também porque tem um mural, mas assim, é um espaço aberto onde as pessoas e os jornalistas e a sociedade podem encontrar manifestações culturais que engrandeçam. E é por isso que tem que ser preservado. Não tem como a gente perder um espaço desses. Alessandra, eu quero te agradecer demais. Muito, muito obrigado. Tendo novas campanhas, tendo novos projetos, tendo novas falas, por favor, só avisar, vem tomar um café com a gente aqui, a gente vai estar sempre aberto para você. Nós vamos procurar você aí. A gente teve aqui em Belo Horizonte uma exposição censurada pelos fundamentalistas religiosos, e ela vai ser reaberta aqui. Ela foi censurada pela Assembleia Legislativa, não pôde continuar
acontecer, nós vamos trazê-la para cá, e quando eu trazer, eu quero te apresentar essa exposição linda, vítima de censura, desses tempos obscuros. Por favor, traz aí essa parte de religião, um pouquinho a gente trabalha também, e a gente tem como falar bastante coisa disso. Minha amiga, muito obrigado, um grande abraço para você, e volte sempre. Valeu. Tá bom, e a você Tchau. E a você que assistiu o Café Cultural, por favor, semana que vem, espero você de volta para tomar um café com a gente. Até mais.